Boa noite, meus queridos. Que bom podermos estar juntos novamente. Mais uma noite de sábado. Para você que está assistindo, neste horário, bom estar nesta noite de sábado com vocês, Para você que está assistindo, e estando conosco nesse tempo de adoração e de meditação na palavra de Deus em outro horário, seja de manhã, seja de tarde, então, um bom dia ou uma boa tarde, Nesses tempos de transmissões online, a gente nunca sabe quando os irmãos estarão, assistindo o culto, Mas o importante é que você esteja junto, que você assista, que você participe, que você cultue, que você adore e que você busque a Deus na sua casa, no seu lar, com a sua família, no seu aconchego, na sua intimidade, que você esteja ali buscando a Deus e recebendo aquilo que nós, aqui como igreja, como congregação, temos oferecido para vocês. Eu sei que são tempos em que temos muito conteúdos sendo exibidos pela internet, de outras igrejas, todos estão, engajados, nessa época em transmitir suas reuniões, seus cultos. Mas assim, Deus te plantou nesse lugar, Deus te plantou conosco e tem um alimento aqui dentro desse local, um alimento específico para a tua vida, Então fique, assista, participe, fique até o final, escute o louvor, adore junto, esteja na palavra também, E vamos receber de Deus aqui nesse tempo, amém? Então quero te convidar a participar junto nessa hora, nós vamos estar orando, em seguida estarmos ouvindo um tempo de louvor, de adoração, também um louvor. Você está na sua casa, nós desde o sábado passado temos feito um louvor caseiro aqui no sábado, Então você vai estar recebendo uma ministração também direto da casa, os irmãos estão ali, os meninos do louvor estão juntos ali na casa de um deles ali, preparando, adorando, ministrando para vocês, Então nós estamos juntos na mesma pegada, no mesmo empenho, no mesmo espírito, amém? Vamos orar então. Pai, nessa hora nós queremos aquietar o nosso coração, a nossa vida, nesse tempo para receber de Ti. Senhor, leva o nosso pensamento, Senhor, cativa a Tua presença, não permita que nada venha nos subtrair, nos roubar, nos retirar desse local de bênção, nesse local de adoração. A Tua palavra diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e a união que nós estamos podendo viver nesse tempo é essa. É eu aqui com os meus irmãos da transmissão, é você aí em casa com seus familiares, é dessa forma que nós estamos experimentando essa bênção, de estarmos juntos, onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então que nesse tempo que nós dedicamos ao Pai, Tu possa receber a bênção e a vida para sempre, sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua alma, aquietando a tua alma, fortificando o teu espírito, alimentando o teu corpo nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor. Esperamos e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos que
nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. E Ele entrou em casa, e Ele está na mesa, e Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós arrumamos a mesa. Tome o lugar de honra. Cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Tens todos meus dias em tuas mãos, e bons pensamentos tens pra mim. És a luz que rompe a escuridão, e antes de existir tu já conhece o fim. Me prostrarei aos teus pés. Dono da minha vida e do meu ser, eu sei que tu criastes tudo em mim, tu que transformou o meu viver, e antes de existir tu já conhece o fim. Me prostrarei, eu me prostrarei, pois não há o que fazer, não há pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna. Não há outro lugar onde eu queira estar. A tua presença é onde eu construí a minha casa. Não há o que fazer, não há pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna. Não há outro lugar onde eu queira estar. A tua presença é construir a minha casa. Eu me prostrarei, aos teus pés. Aos teus pés. Glória a Deus. Não há o que fazer, não há para onde ir,
só tu tens as palavras de vida eterna. Assim, foi a declaração de um dos discípulos de Jesus, quando questionado, né? O que eles também fariam, né? Em vista de tudo que estavam acontecendo ali naquele momento em que Jesus estava ministrando, passando uma orientação, pregando, ensinando, e muitos abandonavam. E aí Jesus então diz: para onde vocês também porventura querem ir? Então um deles diz: para onde? Para quem iremos, né? Para quem? Às vezes a gente diz onde, mas é para quem? É uma pessoa, é Cristo. Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nesse tempo em que vivemos, e em todos os tempos da história da humanidade, e a igreja desse tempo, do século 21, não é uma igreja premiada. A igreja já passou por sofrimentos muito piores, meus irmãos. Os irmãos, a igreja de Cristo, no decorrer da história, ela passou por muito mais que uma pandemia, muito mais. Houve tempos muito piores, houve calamidades, houve perseguições, muito além daquilo que nós estamos passando hoje. Muitos talvez saibam do que eu estou falando, outros talvez não saibam, mas a igreja de Cristo que chegou até aqui hoje é a igreja gloriosa e triunfante, que triunfa sobre vírus, que triunfa sobre peste, sobre praga, sobre guerra, sobre perseguições, sobre morte. A igreja do Senhor Jesus é essa igreja triunfante. Por quê? Porque nós temos alguém, nós temos um Senhor, nós temos Cristo, nós temos o nosso Salvador. E a nossa esperança não se resume e não está nesta terra. Nós aguardamos a plena redenção da nossa vida, do nosso corpo. Amém? Aleluia. Então saiba que você não chore nesse tempo como Elias, achando que era o último remanescente. E Deus teve que dizer para ele: Elias, tu não está sozinho, eu tenho muito mais. Nós não somos premiados e nem privilegiados, porque eu diria que a perseguição é um privilégio na vida do cristão. Nós não somos só nós privilegiados. Muitos irmãos antes de nós passaram por coisas muito piores e sobreviveram, ou aqui na terra ou na glória eterna. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Nós temos aqui, agora quero passar para vocês algumas informações importantes, né? Nesse tempo aí que nós estamos distantes, mas a tecnologia nos ajuda. Então está aí a conta bancária da igreja, né? Com também o QR Code. Tu podes ali fazer um Pix. A igreja ainda não tem Pix, mas tu pode fazer um Pix para a conta da igreja, da tua conta, inserindo os dados da igreja, CNPJ, sem nenhum problema, que também não vai ser tarifado, tá bom? Então pode estar fazendo isso aí nesse momento, ou no momento oportuno, né? Estar dando continuidade na sua adoração, entregando ao Senhor aquilo que Ele tem te abençoado, uma parte daquilo que Ele tem te dado como forma de adoração e agradecimento a Deus. Amém, em nome de Jesus. Isso é bênção, poder fazer isso é algo espiritual que tem uma força tremenda, né? Nós temos essa atitude de entregarmos em forma de adoração, não como uma prática religiosa, mas como parte da nossa adoração, entregarmos a Deus aquilo que Ele tem nos abençoado. E também nós temos aqui agora as nossas, para te ficar completamente, né, antenado e sabendo de todas as coisas que acontecem na igreja, temos as nossas redes sociais aí funcionando a pleno vapor: YouTube, Instagram, Facebook. Temos o WhatsApp e o Telegram da igreja. É só inserir o número fixo da igreja, não é celular, né? É só inserir o número que aparece aí para ti. Também nós temos os podcasts e com as mensagens de áudio, né? As pregações em forma de áudio. E em breve, irmãos, de antemão, né? Estamos aqui como igreja, né?
estudando, né, a possibilidade de ter um app aqui da nossa igreja, né? O pessoal das comunicações estão vendo isso, para nós podermos concentrar todo esse material bíblico, né, toda essa informação também das atividades, dos encontros, das reuniões da igreja, dos grupos caseiros. Nós temos tudo isso na ponta do nosso dedo, né? Só abrir o teu celular, clicar ali em cima do app, né? Assim como tu faz com o teu banco, como tu faz com outro app de rede social, né? Tu vai clicar ali em cima e vai abrir tudo isso que a gente tem apresentado aqui e muito mais, que com certeza nós vamos, né, agregar nesse tempo aí também, para nós estarmos nesse momento vivendo nesse tempo que a gente está vivendo de separação física, nós estarmos buscando estar cada vez mais em contato, né, de uma forma virtual, né, de uma forma que a gente possa fazer chegar até vocês e vocês também chegarem até nós, né? Então isso é muito importante, né, essas ferramentas. Amém, glória a Deus por isso. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Eu quero, então, como eu tinha estado aqui no sábado passado, né, ministrando, conversando com os irmãos a respeito da Epístola de Paulo aos Gálatas, e eu quero dar continuidade hoje nessa mensagem, nessa palavra que Deus tem falado ao meu coração, né, motivado, incentivado por aquilo que a gente também tem apresentado aqui nesses últimos dias nas nossas redes sociais. Quem acompanha ali o BZN Church, né, tem visto que a gente tem falado sobre os frutos do Espírito, né, que é a palavra que está lá em Gálatas 5:22, né? Então nós temos meditado também aqui nessa Epístola de Gálatas, e fica aqui de novo, quero de novo enfatizar aqui, chamar a tua atenção para fazer a leitura. Essa semana o texto, o fruto do Espírito ali que foi falado foi sobre longanimidade, né? Então está ali para vocês olharem, já foi falado sobre amor, sobre alegria, e agora esse último aqui que foi nessa semana, né? Então é importante a gente estar antenado, observando tudo que está acontecendo, né? Hoje eu vou dar continuidade numa ministração que eu comecei sábado passado. Portanto, se tu perdeu aquilo que foi dito sábado passado, eu não vou poder repetir aqui, né? Eu vou dar uma continuidade hoje, então é importante, né, que tu volte lá, se tu não ouviu, né? Deve estar ali, está assim no nosso YouTube, eu estive olhando, está ali, tu pode buscar e ouvir e poder, né, ter essa continuidade, né, daquilo que a gente está falando aqui nesses últimos 2 sábados e também nas nossas redes sociais. Então o assunto aqui é sobre lei e graça, né? Porque para aqueles que conhecem, né, a Epístola de Paulo aos Gálatas, sabe que ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre lei e sobre graça, mas não é sobre isso que Paulo fala apenas, né? Porque sábado passado eu vou dar apenas alguma pincelada aqui por cima daquilo que a gente falou, né? Mas a gente vai perceber aqui que Paulo ele não se atém apenas a falar e trazer um contraste e mostrar uma incompatibilidade que existe entre aqueles que querem viver pela lei, pela legalidade das coisas, pelos elementos exteriores de uma religião, seja ela qual for, né? Não há como conciliar com o Evangelho da Graça, né? Mas não é apenas sobre isso, porque aqui em Gálatas de 1 a 4, Paulo ele vai conceituar, ele vai doutrinar, ele vai trazer instruções a respeito das diferenças entre lei e graça. Mas a partir do capítulo 5 e no capítulo 6, Paulo entra para uma parte prática, e em que ele também traz um contraste muito forte em relação à licenciosidade. Então muitas vezes nós olhamos para a Epístola de Paulo aos Gálatas e nos prendemos apenas à questão da lei e da graça, né? E aí às vezes a gente se apega tanto nisso e esquece o outro lado, que Paulo vai falar aqui no capítulo 5, ele vai falar sobre obras da carne, vai falar sobre relacionamento, sobre comunhão dos irmãos, sobre o irmão que peca. Então Paulo vai tratar vários assuntos aqui, que vão também tratar sobre isso. Por quê? Porque muitas pessoas, evidentemente, estavam vivendo um legalismo, né, naquele tempo, e o que chamou a atenção daquelas pessoas que eram os legalistas da sua época, foi porque também
né, haviam evidentemente pessoas que viviam uma licenciosidade, mas uma coisa não poderia impedir a outra. Paulo tinha que continuar pregando a respeito do evangelho da graça, do evangelho que trazia liberdade àquele que se tornava nova criatura, né? E aqueles irmãos ali então entendiam que aquela mensagem de Paulo ela era perigosa. O que Paulo estava pregando era perigoso, né? Então eles achavam que o cristão que vivia pela graça, ele negava a lei de Deus, né? E se rebelava contra ela. Então esse era o pensamento que eles tinham. Então era um pensamento que partiam de atitudes, de coisas externas, né, para que a pessoa pudesse então alcançar a salvação, porque era isso que estava sendo falado, né? A mensagem que Paulo pregava era muito simples. A gente falou isso sábado passado. As boas novas, elas diziam simplesmente que os pecadores podem ser perdoados e podem ir para o céu, para o reino de Deus, por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Uma mensagem muito simples, mas até hoje a mensagem mais importante do mundo. Mas aquelas pessoas diziam: a doutrina da graça que Paulo prega é perigosa. Essa doutrina é muito perigosa, porque ela substitui a lei por licenciosidade. Então, se nós colocarmos de lado tudo aquilo que nós entendemos como leis morais, leis rituais e tudo mais, nós vamos abandonar essas regras, esses padrões elevados, né, as igrejas, né, e aquelas pessoas que estavam ali, que eram legalistas, até mesmo muitos reconheciam, eram salvos. Então eles diziam assim: essas igrejas que tem se desintegrarão, aquilo que a gente tem até hoje vai se desintegrar, vai acabar. Então nós precisamos continuar trazendo essas velhas coisas para isso, por causa da licenciosidade, né? Obviamente. E se o capítulo 5 de Gálatas vai falar sobre essas obras da carne, que eu não vou mencionar aqui, mas está lá em Gálatas 5, nós vamos entender sim, que havia todo aquele tipo de pecado ali. Prostituição, mentira, engano, inveja, uma série de coisas. Então nós não precisamos fazer um estudo aprofundado para saber que se o apóstolo escreveu sobre essas coisas, essas obras da carne que havia ali, é porque de fato havia uma licenciosidade. Que irmãos que não tinham entendido o que era a graça de Deus, estavam achando que poderiam viver de qualquer maneira, né? E no culto passado a gente trouxe um pouco sobre isso, né? Que hoje também, de certa forma, a gente vive um evangelho em muitos lugares, onde esse evangelho de salvação ele é pregado de uma forma equivocada, onde a gente, em muitos lugares, dizem assim, que nem os legalistas da sua época diziam: olha, isso não é suficiente, né? Precisa mais, né? Aí a gente até questiona: fulano está na igreja, mas será que é salvo? Será que não é salvo? Precisa mais, precisa elementos externos, precisa coisas e a gente insere dentro do evangelho uma série de questões e sincretismos e coisas que a gente viveu no passado, e gente que veio de outras doutrinas, de outras religiões, que vêm e trazem aquilo para dentro do evangelho, e isso vai permeando a vida das pessoas. Então nós temos uma série hoje de ensinos e doutrinas que entram e que se misturam, e que de certa forma poluem aquilo que é o evangelho genuíno da graça de Deus, onde nós somos completamente livres e libertos. Por outro lado, há esses da licenciosidade, que entendem também nos nossos dias de forma equivocada, que a graça de Deus nos permite viver uma vida de qualquer maneira, que nos permite viver uma vida de qualquer jeito, que nos permite viver uma vida largada, que nos leva também a viver a mesma religiosidade que os legalistas têm. A mesma coisa, porque daí os legalistas eles vêm nos fins de semana para a igreja, né? Os também da licenciosidade e da libertinagem também vêm da mesma forma para a igreja, e saem dali. O da legalidade vem e começa a julgar todo mundo, e analisar todo mundo, né? E achar que ele é bom e que os outros são maus. E o da licenciosidade vem, passa aquele domingo na igreja, né? Com toda aquela
e geralmente esse pessoal busca experiências extraordinárias, e eles passam ali, vivem um êxtase espiritual num momento, num culto, e saem dali, porta para fora, e começam a viver a vida deles da mesma maneira que viviam. Enfim, acontece. Gente que entra na igreja de mão dada com a sua namorada, aproveita um culto maravilhoso, sai dali, na próxima esquina tem um motel, e ele entra com a sua namorada no motel. E depois ele sai dali e ele vem de novo para dentro da igreja, e ele vai levando essa vida e vivendo essa vida, mas isso é só um exemplo. Então Paulo não vem aqui só mostrar isso, ele vem também dizer que esse evangelho não é perigoso. O evangelho da graça não é perigoso. Não, porque ele não permite, assim como ele não permite, e não há como conciliar com a legalidade, com aquela lei externa, né, que quer atrelar coisas e elementos para que as pessoas sejam salvas e vivam uma vida plena no reino de Deus, assim também o evangelho da licenciosidade está errado e está equivocado. Então não adianta, eu falava aqui semana passada, mudar a velha natureza, tentar mudar a velha natureza através de coisas externas e obrigá-la a obedecer à lei de Deus. Não tem como. Então os dois exemplos, tanto aqueles que vivem uma legalidade, quanto aqueles que vivem uma libertinagem, eles, não adianta, são coisas externas, que obriga, que é obrigação, que é externo, e obriga a obedecer a lei de Deus. Não tem como, ninguém consegue fazer isso, ninguém consegue, mas o cristão que vive pela graça, ele não vai negar a lei de Deus, ele não vai se rebelar contra ela, porque a verdadeira graça, ela está sendo cumprida nele pelo Espírito de Deus. E a gente viu lá em Romanos 8,14, eu não vou ler de novo, né, que esse evangelho, esse Espírito de Deus, né, ele nos ajuda a nós cumprir os mandamentos e as leis de Deus. Paulo vai fazer esse contraste, dizendo assim, ó, não são leis externas, não são mandamentos externos, mas, ao mesmo tempo, existe a lei de Deus, que precisa ser cumprida, e é o Espírito Santo que vai ajudar e que vai fazer com que essa lei de Deus esteja sendo cumprida dentro da nossa vida e dentro do nosso coração. Amém. Aleluia. Um dos grandes problemas que nós vivemos hoje, dentro da igreja, um deles, que na verdade se divide em dois, são exatamente, dentro da minha concepção, exatamente ela circula entre esses dois elementos, né? Pessoas que vivem num legalismo e pessoas que vivem numa licenciosidade, né? Jesus lá em Lucas 18, no versículo 9, ele vai trazer um exemplo, né, dos que confiam na sua própria justiça, na sua própria religiosidade, né? Seja os que praticam uma forma de lei rígida, ou seja aqueles que vivem numa forma de licenciosidade, né? E ele vai trazer um contraste importante ali para a gente refletir, né, a respeito disso, né? Então ele vai fazer ele vai falar sobre pessoas que são presumidamente boas e pessoas que de fato são assumidamente má, de alguma forma, que na verdade são más, mas elas vêm diante de Deus, né? Na atitude que a gente vê implícita de arrependimento, a gente vê que é uma pessoa que ela assume a sua maldade, mas ao mesmo tempo ela confessa isso para Deus e ela busca mudança de vida, né? Que é no exemplo do fariseu e do publicano, né? Eu falei isso na semana passada. O fariseu chega para Jesus e diz assim: eu te agradeço, Deus, porque não sou como os demais, desonestos, pecadores e adúlteros. Olha só a que ponto nós chegamos muitas vezes na nossa religiosidade, de chegar para Deus e colocar essa condição que até mesmo passa a ser uma imposição para Deus. Então até a minha gratidão está atrelada a isso. Eu te agradeço não porque Deus fez algo por mim, eu te agradeço porque eu sou, e não porque tu és. Então eu te agradeço porque eu não sou como os demais, desonestos, pecadores e adúlteros, né? Então aí ele fala de coisas morais, que ele obedecia, e ele também fala de prática religiosa. Ele diz assim: e com certeza
não sou como esse cobrador de impostos. Aí ele diz assim, ó, eu dou o dízimo e jejuo. Ele diz, eu dou o dízimo de tudo que ganho e eu também jejuo. Então ele fala de coisas morais que ele vivia, né? Na sua vida, talvez na prática, mas o seu coração aqui provavelmente era adúltero, era impuro, né? Porque Jesus vem falar sobre isso no Sermão do Monte. Se tu apenas olhar, para uma mulher com intenção impura, tu já adulterou, né? Não matarás, mas tu ir lá e falar do teu irmão, tu já o matou, né? Então Jesus vem, esse homem, então ele fala dessas coisas morais e ele também fala da sua prática religiosa, né? Mas eu também dou o dízimo e de tudo que eu tenho, de tudo que eu... e jejuo. Né? Como nós podemos ser enganados por isso, né? Quando a gente fala de coisas boas aqui, esse tipo de coisa aqui que a gente pode viver sendo pela graça de Deus é muito bom, mas quando nós achamos que nós estamos conseguindo produzir alguma coisa para Deus, isso é péssimo, isso é devastador. Nós vamos ver isso aqui na sequência agora, que isso é devastador na nossa vida, é devastador. Então aqueles homens acharam, irmãos, que muitas vezes começam a olhar, a pensar, a entender e começam a viver uma vida mais espiritual e já começam a olhar para os outros e achar que aquilo ali, eu não faço que nem ele, eu estou fazendo mais, ou eu estou fazendo mais que o outro, eu que sustento aqui essa igreja em oração, não, é os joelhos, debaixo dos joelhos do grupo de oração. A gente tem que ter cuidado com isso tudo são coisas muito boas. Mas isso tudo pode estar escondido sobre um pano do engano, sobre um pano de um farisaísmo, de uma legalidade. E aí nós queremos exigir de todos que eles se comportem como nós, sendo que a gente nem sabe da vida que os outros estão levando. No compasso desse cara vem o pecador. O pecador não era um cara licencioso, dá para ouvir aqui na declaração dele. Ele chegava diante de Deus com o coração derramado, né? E todos que chegam com o coração, e para Jesus ter dito assim, que aquele homem, o publicano, saiu diante de Deus justificado, é porque ele chegou diante de Deus e realmente Jesus viu ali um coração quebrantado, que embora sendo pecador, ele estava disposto a mudar a sua vida, confessar os seus pecados. Então isso não tem nada a ver com licenciosidade. Então licenciosidade não tem nada a ver com não pecar também, né? Então isso é o caminho da graça, é entender essas coisas. É entender esse caminho que a gente precisa alcançar diante de Deus, diante do Senhor, né? E entender que nós temos pecados, entender que nós, se pecarmos, nós precisamos vir diante de Deus, né? Ter uma intenção sincera no nosso coração de mudança, né? Reconhecer, essa é a atitude, né? Porque muitas vezes nós estamos vivendo esse conflito de sermos presumidamente bons, então nós somos bons porque nós estamos presumindo que nós estamos falando tantas coisas boas, afinal, né? Estamos aqui, estamos nos envolvendo, estamos ajudando a pessoa, né? E de fato aquilo que sobra para nós é realmente nós reconhecermos que nós somos maus, nós somos assumidamente maus, mas nós temos a graça de Deus que nos ajuda a nos elevar numa outra condição, a nos tornarmos santos nele. Isso é uma posição que nós temos no Senhor Jesus. Aleluia. Então aqui eu queria agora falar um pouquinho com vocês, depois dessa longa introdução, misericórdia, mas espero que nós continuemos juntos aqui, né? Aqui em Gálatas 5, de 1 a 2, eu li esse texto semana passada, eu quero ler um pouquinho com vocês algumas coisas que Paulo fala sobre os danos de nós vivermos uma vida diferente daquilo que ele tem falado a respeito da graça de Deus, né? Então, Paulo vai dizer assim, no capítulo 5, né, de Gálatas, versículo 1, portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou, não se submetam novamente à escravidão da lei, prestem atenção, eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Essa era a questão mais pertinente da lei para eles, era ser circuncidado, Cristo de nada lhe servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei, pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu, pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado, o que importa é a fé que se expressa
pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor guardará de crer em falsos ensinamentos, e aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Até aqui. Aqui Paulo, então, ele vai explicar algumas coisas daquele cristão, quando ele deixa a graça de Deus e passa a viver por doutrinas humanas, né? Havia uma questão aqui explícita, que era a questão da lei, né? Que vinha para perturbar, né? Que vinha para misturar o evangelho da salvação, né? E também a questão da licenciosidade, que muitos não se atêm nisso, mas a epístola fala sobre isso também. Então Paulo vem para aqui para ele falar sobre aqueles que deixam a graça de Deus por doutrinas humanas, seja ela qual for. Se por um lado a gente tem a doutrina da legalidade, do legalismo, por outro lado a gente tem o humanismo, né? O humanismo, ele pende para o lado da licenciosidade, né? Ou seja, o homem é o centro das coisas, né? Tu é importante, tu é a coisa mais importante, né, no mundo gira em torno de ti, né? Deus te ama em cima de jargões de bíblicos até mesmo, né? Então vem essa doutrina humana que se insere, né? E Paulo vem para falar contra tudo isso e mostrar aquilo que se perde quando nós nos deixamos levar tanto para uma coisa quanto outra. E a primeira coisa que Paulo vai falar aqui é que nós perdemos a liberdade, né? Então Paulo compara a lei aqui, ele vai falar que essa lei nós perdemos a liberdade, não se submetam novamente à escravidão da lei, e algumas versões aqui falam sobre o jugo, né? Eu estou usando a NVT, fala sobre escravidão da lei, mas tem outras versões que vão falar sobre o jugo, porque o jugo fala de escravidão, e Paulo vai usar esse exemplo, né? Lá em Atos 15:10, Pedro também faz isso, né? Para falar exatamente sobre o mesmo assunto, né? O apóstolo Pedro vai falar disso, e ele diz assim: porque vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. Olha só, então esse jugo representa essa escravidão, representa o trabalho, representa o controle, né, que alguém ou algo de fora exerce sobre a sua vida. Os cristãos da Galácia, eles haviam perdido o jugo da servidão do pecado. Isso foi uma obra consumada na cruz, né? Mas que no caso aqui, esse jugo, eu não estou falando do jugo da escravidão do pecado, que isso já foi abolido, não é isso que Paulo está tratando aqui, né? Eu já falei na palavra da semana passada, né? O que ele está falando aqui é sobre esse legalismo religioso, né? Mas isso pode ser um legalismo moral, né? Que hoje que a gente enxerga, né? Que põe sobre nós um jugo de escravidão, né? Então é algo de fora que vem para exercer controle sobre a nossa vida. E hoje, meus queridos, eu não quero detalhar aqui coisas que se inseriram no meio do Evangelho e que vêm para deturpar a pregação simples da palavra de Deus, que fala sobre as boas novas de salvação, daquilo que Cristo nos fez na cruz, né, nos possibilitando ter um acesso a Ele, né, sermos lavados, purificados e termos alcance à salvação eterna de coisas que vêm, né, para distorcer essas realidades, daquilo que Cristo fez por nós, onde nós somos novas criaturas, as coisas passadas já se desfizeram, e Cristo na cruz levou no madeiro, né, toda a maldição e outras coisas. Então são muitos elementos que se agregam e vêm, que se juntam e que formam coisas. Irmãos, eu me converti aos 14 anos, eu estou com 42, vou fazer 43 anos. Irmãos, quanta coisa eu já vi disseminada no meio do Evangelho, e que se misturaram e que distorceram, e muitas coisas. Olha, eu não tinha toda a maturidade espiritual que eu tenho hoje, embora isso não seja nada, e eu tenho muita coisa ainda para crescer, mas eu estou me comparando a mim mesmo, no tempo que eu estava mais jovenzinho na palavra, e que quando certas coisas entraram no meio do Evangelho ali, eu pude perceber. Graças a Deus por isso, eu pude perceber
que essas coisas não tinham base, não eram de acordo com a palavra, não havia condições de sustentar determinadas doutrinas, eram coisas externas que se agregavam, ensino de demônios até mesmo, irmãos, ensino de demônios que nós hoje estamos vivendo e presenciando dentro das nossas igrejas. Isso tem trazido escravidão sobre a vida dos irmãos, tem trazido escravidão sobre a vida das pessoas, e colocado as pessoas debaixo de um pesado jugo, A outra coisa aqui que a gente percebe nesse texto, a partir do versículo 2, no versículo 1 fala sobre essa escravidão, sobre esse jugo da lei. A segunda coisa que a gente percebe aqui, no versículo 2, Paulo diz assim: preste atenção, eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidado, Cristo de nada lhes servirá. São 3 expressões muito fortes, muito contundentes, que Paulo usa aqui. Cristo de nada vos servirá, de Cristo vos desligastes, e da graça decaístes. Meus irmãos, se vocês não percebem o quão sério é isso para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês não sobreviverão ao Covid. Não sobreviverão. Desculpa dizer isso para os irmãos. Eu queria trazer aqui uma palavra espero estar também, através da minha ministração, trazendo uma palavra de ânimo para vocês, mas nesse momento eu preciso dizer isso. Até porque a introdução dessa epístola de Gálatas, a gente vê um agravo, né, na fala de Paulo, diferente das outras epístolas. A gente vê um agravo na fala dele, vendo o perigo que a igreja estava correndo. Então, se você não percebe essas coisas, daqui a pouco você vai ficar enfermo, vai ficar doente, vai ficar assim, vai perder um familiar, vai passar dificuldade financeira, e daqui um pouquinho, se é que já não está passando pela sua cabeça, isso é resultado de algum problema mal resolvido no seu passado. Daqui um pouco você vai começar a pensar essas coisas. Tem algo errado lá na base da sua salvação. Alguma coisa não foi bem feita. Tem algo ainda para ser complementado. Algo ainda precisa ser feito. E Paulo vai dizer aqui, se existe algo ainda para ser feito, então eu vou te dizer, está aqui, obras da carne. E Paulo vai falar aqui em Gálatas 5:22 o que é. E aí o que tu precisa? Fruto do Espírito na sua vida. Então, cuidado. Falência espiritual. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Isso fala de uma falência espiritual, é a segunda coisa. Falência espiritual, esse versículo 2 aqui vai falar sobre isso. Cristo de nada lhes servirá, nada lhes aproveitará. E volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei, pois se vocês procuram tornar-se justos diante da lei, pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo, ou seja, em algumas versões, de Cristo vos desligastes, e caíram para longe da graça. Então não é só a nossa, olha só o que a gente está perdendo, não é só a nossa liberdade, também são as nossas riquezas espirituais. Isso fala de riquezas, estar em Cristo. Se a gente for ler as epístolas de Paulo, nós vamos ver que o estar em Cristo implica em uma situação de riqueza, e uma riqueza tão abundante que nós não podemos imaginar o quão rico nós somos. Mesmo aquele cidadão, aquela pessoa, aquele irmão mais miserável, talvez você possa ir visitar lá no meio da pior periferia, pior bairro de Porto Alegre, pior vila de Porto Alegre, pior vila da cidade, e lá encontrar um irmãozinho que vive num barraco, mas é um irmãozinho, é alguém que está firme em Deus, que desfruta da graça de Deus. Você pode até ficar com pena dele e achar que ele é um pobre coitado, mas essa pessoa é rica, ela tem riquezas profundas em Deus. São riquezas espirituais que nós temos em Cristo, riquezas da graça de Deus, riquezas
da glória de Deus, riquezas da sabedoria de Deus, riquezas as insondáveis riquezas de Deus, os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Meu Deus, há tanta coisa. Quando eu olho para a abundância e para a riqueza que nós temos para desfrutar em Deus, e olho muitas vezes para tantos irmãos e crentes, olhando para situações específicas e circunstâncias da sua vida, que remetem eles para lugares e para locais de servidão. Que isso, meus irmãos? Sejam lugares do passado, lugares espirituais, nada disso é o Evangelho. Coisas que te remetem para lugares de pobreza, de miséria, de situações onde tu viveu pecados e situações onde tu nem fazia ideia do que era Deus, ou que era o Senhor Jesus Cristo, ou situações materiais até mesmo, de pessoas que olham para a sua vida miserável, para a sua condição, acham que é miserável, porque o meu salário não é bom, porque a minha vida não é boa, porque a minha família é assim, assado, e ficam vivendo sobre essas coisas, não conseguem perceber a respeito dessas riquezas. Riquezas insondáveis. Eu estava meditando nessa palavra e eu me lembrava, vocês vão rir disso, mas eu me lembrava de um desenho que eu via quando era criança, um desenho da Disney, né? Antigamente até falar sobre Disney aqui seria assim, seria excomungado, para vocês verem até que ponto chega o evangelho muitas vezes do legalismo, né? Falar sobre a Disney, né? Pessoal, meu Deus. Enfim, mas assim, eu me passava pela cabeça, não sei quem os mais novos nem sabem disso, mas enfim, o Tio Patinhas era um personagem onde ele tinha um caixa forte assim, né? E aquilo ali era cheio de ouro, cheio de moeda e tudo mais, e ele chegava lá e mergulhava, e nadava e saía, e é uma coisa infantil minha, tá? Também tem as minhas infantilidades, mas quando eu pensando nessas riquezas maravilhosas da graça de Deus, eu imaginava isso, nós imergidos nessa condição de riqueza maravilhosa, nadando, mergulhando, desfrutando de todas essas coisas, que a gente nem tem condições de imaginar o que é e que riquezas são essas. Efésios 1,7 diz assim: Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho, e perdoou nossos pecados. Se alguém compra a sua liberdade, você é verdadeiramente livre. Só quem já foi escravo e tem consciência da escravidão que viveu pode entender isso, pode entender essas coisas. O que é ser verdadeiramente livre? Ninguém mais consegue te levar de novo para aquela condição de escravidão, de servidão. Eu tive a oportunidade de viver com os irmãos que viveram na época do comunismo, do outro lado da cortina de ferro, onde a igreja não podia se reunir, e eles eram ali escravizados, perseguidos pelo governo, e quando eles se tornaram livres, nada parava aqueles irmãos, eles tinham liberdade, eles tinham plena convicção de quem eles eram, do que eles deveriam fazer. Não havia nada que se dissesse para eles: olha, passado de vocês, olha aquilo que vocês... Não, esses irmãos tinham convicção do que eles eram. Riquezas da glória de Deus, perdoa os nossos... Efésios 1,18 diz assim: oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou, e a rica e gloriosa herança que Ele deu a seu povo. Mais uma riqueza que nós temos nele através do seu sacrifício, que se manifesta na sua graça para nós. Isso são riquezas da graça de Deus. Em Filipenses 4,19 vai dizer assim: e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Em Romanos 11,33 vai dizer assim: como são grandes as riquezas e a sabedoria de Deus. Efésios 3,8 vai dizer assim: ainda que eu seja menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios os tesouros infindáveis da graça que estão disponíveis nele, em Cristo Jesus. Ainda, irmãos, que nós devemos nos considerar sempre merecedores de misericórdia e miseráveis. Saiba que nós temos esse tesouro, essa riqueza. Em Colossenses 2,3 diz assim: neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
É muita riqueza, meus queridos. Mas olha só como nós podemos entrar num caminho de falência espiritual. Eu não sei se, talvez os jovens que estejam me ouvindo aqui não entendam muito essa linguagem, mas alguém que teve uma empresa, que foi empresário, pode entender o que é isso. O que de repente ter muita coisa à sua disposição e daqui um pouco ir sem ter absolutamente nada. Daqui um pouco se dá conta que não tem mais nada. Porque a palavra diz assim: de Cristo de nada vos aproveitará, de Cristo vos desligastes e da graça decaístes. São 3 expressões muito fortes. De Cristo de nada vos aproveitará, porque tudo isso que eu li aqui de riquezas estão onde? Estão em quem? Estão em Cristo. Então, se de Cristo nada vos aproveitará, de Cristo nós nos desligamos, da graça nós decaímos, falimos espiritualmente, não temos mais nada. E passamos a viver uma vida cristã miserável, dependente de agentes externos, dependente de coisas, dependente de enganos, de sofismas, à mercê da nossa própria vontade, do nosso próprio desejo, da nossa própria condição, da nossa própria força, da nossa própria vontade. Nós já temos tudo nele, mas ainda assim há pessoas, como havia aqueles judaizantes que diziam: ainda te falta alguma coisa. Já não disseram isso para ti alguma vez? Eu já ouvi isso. Te falta alguma coisa. Eu já ouvi isso. Vou contar uma experiência aqui para vocês, irmãos. Eu nunca contei isso publicamente. Só nos encontros e reuniões, mas eu tinha uns 20 anos. E naquela época, a igreja a qual eu faço parte estava mergulhado num movimento de maldições hereditárias, né? E guerra espiritual, batalha espiritual, né? Uma vertente que veio dos Estados Unidos muito forte, que invadiu a igreja brasileira. E eu tinha algumas dificuldades na minha vida, um jovem, né? Vivendo seus altos e baixos, né? E me levaram numa pessoa que fazia, que praticava, né, essas, medindo as palavras aqui para falar com os irmãos, que praticava essas coisas, né, essas doutrinas. Obrigado. Então eu fui, e naquele momento, assim, naquela sessão, né, eu comecei a ser ministrado ali, começaram a orar por mim, e eu tinha que cair, né? E uma pessoa que estava ministrando dizia assim: ele tem que cair, se não cair não vai... Enfim, uma série de coisas, assim, é tudo muito bem, é tudo programado, é tudo tem que ter, assim, uma ordem, cair e tal. Aí caí depois, daí tinha, caí, assim, me deixei cair, assim, né? Porque precisava, né, ter todo aquele momento. Depois que eu estava no chão, a pessoa disse assim: precisa ficar em posição fetal e tal. Aí eu fiquei ali numa posição, né, fetal, né? Imaginei quando a gente vê aqueles ultrassom das crianças, né? Deve ser isso aqui. Aí fui me encolhendo, fiquei ali e tal. Daqui a pouco essa pessoa disse assim: a mãe dele o rejeitou no ventre, tentou tirá-lo. Aquilo me impactou profundamente, né? Aquilo me impactou de uma forma assim muito forte, né? E aí eu fiquei pensando, oraram, ministraram, terminaram aquilo ali, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, martelando, né? Então é por isso. Aí a minha cabeça começou a girar, né? Então é por isso que eu tenho talvez dificuldades de aceitação, né? Eu sou assim tímido, eu sou introspectivo, eu tenho uma série de problemas na minha vida e tal, comecei a pensar. Aí um certo dia, passado um tempo, eu sentei com minha mãe, né? Porque tu imagina introduzir um assunto desse com a tua mãe, né? Você pode imaginar a situação que a gente fica. Aí eu sentei, estava com a minha mãe conversando, falando com ela, e eu disse: mãe, depois de passar um tempo, irmãos, olha só, eu estava pensando, faltava alguma coisa para mim.
Alguma coisa estava incompleta na minha vida. O processo que eu vivi de salvação, de liberdade em Cristo, eu nem pensava nisso mais, né? Eu precisava resolver aquilo ali para poder me sentir livre de novo. Então eu precisava resolver aquela situação. Aí um dia eu sentei com a mãe, quando eu comecei a falar com a minha mãe sobre isso, graças a Deus ela estava viva ainda, porque se a minha mãe estava morta, estivesse morta, como pode acontecer em muitos casos, eu não sei como é que eu ia desenrolar a minha vida, sabe, gente? Mas enfim, a minha mãe estava viva e eu pude sentar com ela e resolver aquilo. Quando eu comecei a conversar com a minha mãe, ela disse que ela ficou muito consternada. E a minha mãe queria inclusive visitar essa pessoa para tirar satisfação. Por quê? Porque foi exatamente o contrário. A minha mãe, na verdade, a gente morava no interior, o meu irmão nasceu em casa, eu também nasci em casa, né? Parteiras, né? Hoje em dia tem um nome melhor, chamam de doulas, né? Tem um nome diferente, mas enfim, eu nasci em casa, a minha mãe lá, sem muito recurso, a minha mãe teve sangramentos, e para não me perder, presta atenção, para não me perder, o meu pai conseguiu levar a minha mãe no médico, num posto de saúde, né? Rodar quilômetros e quilômetros, e deram injeções de corticoide para me segurar. E a minha mãe tinha que tomar 6 ou mais injeções. E eles não tinham condições, e naquela época ela conseguiu tomar 3 ou 4 injeções, para fazer um esforço para que eu pudesse nascer. Então isso mudou completamente o meu pensamento. Então eu entendi assim, eu realmente sou um milagre de Deus, né? Graças a Deus eu estou aqui. Então, mas isso gerou algo muito ruim na minha vida, né? A minha mãe ficou muito consternada, muito indignada, questionou várias coisas, né? da igreja, enfim, mas isso é uma experiência que eu vivi, que eu quero passar para vocês. Talvez a experiência pudesse ter sido positiva, assim como tem gente que ouve isso e pode ter alguma experiência positiva. Não sei, é a minha experiência, é disso que eu estou falando para vocês. Mas naquilo que eu entendo do Evangelho, isso não é doutrina bíblica e isso não pode ser ensinado. Não pode ser ensinado. Então, esse tipo de coisa é que nem os judaizantes vêm dizer assim, falta alguma coisa. Falta alguma coisa aí, está faltando, não está completo. Então é isso vai nos roubando as nossas riquezas, nós vamos decaindo da graça, nós vamos acreditando que tem mais exigências, mais coisas, né, que precisam ser acrescentadas. E aí essas coisas vão te colocando numa situação de falência espiritual, te responsabilizando, preste atenção, vão te responsabilizando por uma dívida que você não é capaz de pagar. E é isso que a falência produz na vida das pessoas, né? Eu estou aqui com o Marcel, ele trabalha na área financeira de um banco, né? Ele deve saber bem o que é isso. A falência, aquela pessoa que teve muito e daqui a um pouco se dá numa condição de falência, ela não só está falida, mas ela tem uma dívida da qual ela não tem condições de pagar. E ela começa a viver uma situação de calamidade. Então é isso que essas coisas fazem conosco, elas nos responsabilizam por uma dívida que nós não temos como pagar, dívida essa que já foi paga há muitos anos atrás, há 2000 e tantos anos atrás na cruz, e isso vai trazendo um peso sobre a nossa vida. Mas mais uma vez eu quero frisar aqui para vocês, ter decaído da graça, e todo esse texto aqui não está falando sobre ter perdido a salvação, mas sim ter saído da esfera da graça de Deus. Tá bom? O apóstolo Paulo em nenhum momento aqui fala sobre perder salvação, decair da graça, né? Estar longe de Cristo, desligado de Cristo, não é esse o assunto. Pelo contrário, aqui em 9 ocasiões Paulo chama os irmãos de cristãos, assim como lá em Gálatas 4:6 ele diz, porque vocês sois filhos de Deus, ele enviou o seu Espírito que clama, Abba, Pai. Então Paulo está falando para filhos de Deus, porque você pode estar talvez ouvindo essa palavra e achando isso é para quem está perdido e não conhece o Senhor Jesus. Não, isso é para aqueles que são salvos. Preste atenção, você está salvo, mas você pode estar vivendo longe da graça de Deus. Perde-se o rumo. A outra coisa aqui, o outro elemento, é o último elemento aqui que eu quero abordar com vocês sobre isso, né?
Então Paulo está falando sobre perder a liberdade, sobre decair da graça, que é uma falência espiritual, e ele vai dizer sobre perder o rumo, que é outra coisa que acontece também. Porque ele vai dizer assim, mas vocês estavam indo bem na corrida. A expressão que Paulo usa é essa: vocês estavam indo bem na corrida, mas quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres, né? Essa parte do versículo 7. Vocês estavam correndo bem. Aqui Paulo ele usou uma figura das Olimpíadas gregas, né? Uma figura do esporte, né? Que ele usa muito em suas cartas, e ele usa de novo aqui, né? Porque os seus leitores conheciam muito bem esse contexto dos Jogos Olímpicos que aconteciam na Grécia, né? Então Paulo usa esse contexto aqui, e o texto está falando exatamente sobre isso, né? Vocês estavam correndo bem. E aí Paulo diz assim, falando de uma corrida, ele estava falando bem, isso aqui nós não, volto a dizer, nós não corremos para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Somente cidadãos gregos, a alegoria é muito bem, o exemplo é muito bem usado por Paulo, porque somente cidadãos gregos com plenos direitos podiam participar dessas corridas, né? Então, por isso que Paulo não está fazendo nenhuma distinção, ele está falando aqui justamente isso, somente, está fazendo a análise dessa corrida, né, das Olimpíadas gregas, porque somente cidadãos gregos poderiam participar. Então ele está falando isso para irmãos, para as pessoas que começaram correndo bem. Vocês estavam indo bem na corrida, né? Vocês estavam correndo bem. Então essa comparação é evidente para nós. Vocês corriam bem, mas quem cortou? Aí ele usa a expressão, quem os impediu de seguir a verdade? A expressão aqui, eu tive dando uma olhada no original, se referindo àquela figura da corrida, é quem cortou a sua frente nesta corrida, fazendo-os abandonar a sua obediência à verdade, à graça de Deus. Quem cortou a sua frente? Os corredores faziam isso naquela época para tirar os outros do seu rumo. Eu não sei se ainda vale isso hoje, mas quando a gente vê nas arenas, na pista de corrida, né? As pessoas saem correndo nas suas raias, e até determinado ponto elas não podem mudar, né, a sua raia. Eu acho que tem 7 ou 8 raias de corrida, né, numa pista. A pista tem 400 metros, e ali tem, se eu não me engano, 7 ou 8, até determinado ponto elas não podem cortar a frente um dos outros. Aí depois, mais para o final, aí elas vão realmente ocupando outros espaços. E Paulo está usando exatamente assim, vocês estavam correndo bem, quem foi que cortou a frente de vocês? No original é essa a intenção que o apóstolo Paulo quer passar aqui. Quem cortou a frente de vocês? Então isso fala de um elemento externo que vem para tirar o foco, para fazer perder o rumo. Quem cortou a frente de vocês? Em que ponto foi? Onde isso aconteceu? Quem ou que coisa cortou a frente de vocês para fazer com que vocês perdessem o rumo? Vocês estavam correndo bem. Paulo havia plantado aquela igreja, havia pregado um evangelho genuíno da graça de Deus, da graça salvadora de Deus, pela fé e não por obras. Quem cortou a frente? Se perde o rumo. Quantas coisas tem cortado a nossa frente nessa corrida? Quantas coisas já cortaram a sua frente, te tirando do rumo, te tirando do prumo? Então perdemos o rumo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então assim, perdemos nossa liberdade, né? Nos submetemos a jugo de novo de escravidão, perdemos nossas riquezas em Cristo, ou seja, falimos espiritualmente e perdemos o rumo. Aí tu vai me dizer, meu Deus, o que mais falta? Aí Paulo vai falar aqui de um último elemento, terminando realmente. O pessoal disse que hoje eu tinha tempo, eu acabei talvez passando um pouco, mas a última coisa aqui que ele vai dizer, pois em Cristo, aqui deixa eu achar aqui, vocês estavam indo bem na corrida, versículo 7, versículo 8, certamente não foi Deus, pois chamou para serem livres. Então no 9 vai dizer, um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Então a última coisa que Paulo fala aqui, um pouco de fermento leveda toda a massa. E essa é a última coisa que Paulo fala aqui sobre aqueles que decaem da graça de Deus. A última coisa aqui dentro desse contexto aqui, né? Perda de liberdade,
né, falência espiritual, perda de rumo. Ele vai falar sobre perdermos as forças. Perde-se completamente as forças. Porque vemos isso na figura do fermento, uma ação muito... Eu não dei uma olhada mais profunda nisso, mas eu sei que o fermento é um fungo, né? O que forma o fermento é um fungo, né? Então o fungo ele trabalha na queima dos açúcares contidos dentro dos elementos, das massas, né? Dos carboidratos, né? E faz a liberação do gás carbônico, que é o que faz produzir aqueles furinhos no pão, né? Por isso que o pão ele cresce, a massa, e ele fica todo furadinho, né? E algumas outras coisas também que usam também o processo de fermentação, né? Como a gente nota, por exemplo, na cerveja, tem aquelas bolinhas e tal, né? Eu não tenho um conhecimento muito amplo sobre isso, mas é mais ou menos isso. Então, o fermento ele age nessa queima do açúcar. O açúcar o que é? O açúcar é energia. O açúcar ele representa energia. A figura do fermento muitas vezes é usado na Bíblia, em quase todas as situações que é usado, em quase todas, como algo negativo. Né? Desde lá, a saída do povo no Egito, Deus já tinha dito para eles, uma das coisas básicas que eles deviam cuidar é a respeito do fermento. Né? A questão física do fermento, mas que tinha um contexto espiritual. Jesus vai muitas vezes advertir a respeito do fermento dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos, que são três coisas aqui que não vem ao caso, mas aqui Jesus está falando desse tipo de fermento, que vinha através daqueles elementos externos, através daquela falsa religiosidade, né? E que tem uma ação, e o problema do fermento é assim, a ação do fermento é oculta, ela é silenciosa, e ela é profundamente transformadora. Não sei quem já amassou um pãozinho aí, que tu colocou ali o fermento, colocou um pãozinho desse tamanhinho, colocou no forno de noite, e no outro dia de manhã tu foi lá abrir e tinha uma... E Paulo vai dizer isso, um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Contamina toda a massa, suga todas as forças que existe. Suga todas as forças, essa é a realidade. É oculta, tu não vê, tu coloca ali, silenciosa e completamente transformadora. Transforma aquilo, perde as tuas forças. Então Paulo traz mais provoca esse inchaço e traz mais essa outra advertência. Irmãos, vocês vão perder as suas forças por final. Vocês ainda estavam correndo, vocês estavam debaixo de jugo, caminhando pesado. O jugo da escravidão te leva a uma condição de pesar. Deixa eu ilustrar aqui, eu não gosto de fazer muito isso, eu não tenho muito dom. O cara está pesado com jugo, ele começa a falir, ele estava numa corrida, perdeu o rumo, e daqui a um pouco ele não tem mais forças, acabou tudo. Acabou tudo. Já está debaixo de um jugo, debaixo de um peso, daqui a um pouco olha para o lado, não tem mais recursos nenhum. Daqui um pouco olha também, perdeu o rumo, não sabe para onde está indo, quando vê não tem mais forças aí. E ele vai dizer assim, porque vocês irmãos foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. No versículo 13 de Gálatas 5. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida num mandamento: ame-se uns aos outros, como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. É interessante que Paulo termina, não vai embora, porque essa é uma parte importante. É interessante que Paulo termina essa análise que ele está fazendo aqui, trazendo esse texto aqui. Que ele começa depois a falar também, ele vai ficar mais prático ainda, falando depois das obras da carne, dos frutos do Espírito, mas ele vai falar sobre essa questão de relacionamento de uma forma muito, muito profunda, para aqueles que caem da graça também. Preste atenção, sinal de deterioramento, né, essa palavra, de uma deterioração dos seus relacionamentos com seus irmãos. Preste atenção, é um sinal de que você está decaindo da graça, que você está se afastando e se apartando da graça de Deus. Quando acontece isso, preste atenção, olha o que essa palavra está dizendo. Depois de basar, depois de falar, depois de doutrinar, depois de conceituar, depois de falar sobre coisas que a gente, começar a falar de coisas práticas que a gente perde quando começa a viver essa vida
de exterioridades, de legalismo, Paulo vai dizer assim, ó, a primeira coisa mais profunda e prática, ele diz assim, ó, ame ao seu próximo como a si mesmo, mas se vocês estão sempre se mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. O sinal de que uma igreja, de que uma localidade, de que um lugar está se afastando, está vivendo longe da graça de Deus, é quando os irmãos começam a se devorar uns aos outros, começam a se morder uns aos outros. Tenham cuidado, aí Paulo diz assim, vocês começam se mordendo e se devorando, então tenham cuidado, porque vocês correm o risco de se destruírem. Cada vez mais nesse tempo, preste atenção, tem irmãos se devorando. Irmãos que estão talvez apartados, vivendo longe da graça, eles estão se devorando e se mordendo, e aí Paulo diz, vocês correm o risco de se destruírem. Olha gente, nesse tempo eu nunca vi tanta gente, por exemplo, vamos pegar um exemplo só, eu sei que acontece isso no presencial também, no estar aqui juntos, né, nas nossas reuniões, mas também em rede social, como os irmãos estão se devorando uns aos outros. Aquilo que eu penso é o que precisa prevalecer, aquilo que eu penso é que tem que ser verdade, né? Aquilo que eu... Irmãos são reativos, né? Às vezes vê uma coisa acontecendo na vida de algum irmão, e imediatamente já vão ali, já tem que dar uma pincelada, uma publicação, num feed, numa tweetada. É impressionante como isso acontece, irmãos. Eu abro assim, às vezes o Facebook, por exemplo, eu fico assim, Twitter eu não tenho, mas eu abro o Facebook e às vezes eu fico olhando assim, meu Deus, os irmãos estão longe da graça, porque esse é um sinal de estar longe da graça. Estão sempre se mordendo e devorando uns aos outros. Tenham cuidado, pois corre o risco de se destruírem. As nossas relações, a nossa vida como corpo, como comunidade, nós estamos nos mordendo, vamos depender da graça, irmãos, somente da graça, vamos reconhecer cada um a sua miséria, vamos nos humilhar, e aí nós vamos desfrutar da graça, e aí pronto, acabou os problemas. Não importa mais se o meu irmão está fazendo isso, se ele está... não importa. Talvez vai importar para um ou outro que precisa ministrar alguma coisa, e entender que aquilo precisa de uma correção, mas irmãos... Cuidado, eu quero te conclamar agora, nós estamos orando, estou terminando aqui com alguma oração aqui, sabe? E eu quero terminar com essa oração aqui, com essa palavra de Paulo no versículo 13 para nós todos, porque nós fomos chamados para viver em liberdade, preste atenção, nem legalismo e nem licenciosidade e libertinagem, nós fomos chamados para o equilíbrio, nós somos chamados para uma liberdade em Cristo. Então não usem para satisfazer a natureza humana, seja ela qual for, seja dogma humano, seja a doutrina humana, seja pecado, seja obra da carne, não usem dessa liberdade para satisfazer essa natureza, que essa natureza vai sempre querer ser satisfeita. Mas nós temos a graça de Deus, e na graça nós somos livres. Em nome de Jesus, que tu possa receber essa palavra de Deus, de viver debaixo da graça e entender a graça de Deus como algo fundamental para a sua sobrevivência, para a sua vida, para a sua continuidade, para continuar andando firme, forte no Senhor. Em nome de Jesus, que tudo que nos faz decair da graça, nos afastar de Cristo, seja removido da nossa vida agora, em nome de Jesus. Que permaneça apenas aquilo que é o Teu Evangelho puro e simples, Senhor, aquilo que é a Tua palavra na nossa vida, e para isso nós dependemos única e exclusivamente do Espírito Santo, para nos guiar a toda a verdade, conduzir a nossa vida pelo caminho que Tu queres, Senhor, pelo caminho que Tu tem para nós, Pai. Nos ajuda os meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, essa mensagem nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que se alguma dúvida ficou no coração de alguém, que Tu, Espírito Santo, possa orientar essa pessoa a buscar na Tua palavra, a buscar mais de Ti, Senhor, a conhecer mais das riquezas profundas e insondáveis que nós temos em Ti, ó Pai,
em teu sacrifício e na tua pessoa, Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos.